A paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor a todos. Igreja, me foi enviado um vídeo de uma missionária aí chamada Cristina Maranhão. Eu não acompanho esta missionária, como também não acompanho ninguém. Glórias a Deus. Mas me foi enviado um vídeo dela em uma profecia, cuja profecia apontava para o Jair Messias Bolsonaro, que já foi presidente do Brasil. E nessa profecia, ela dizia algo a respeito do Jair Messias Bolsonaro, e ela afirmava que, segundo Deus, Jair Messias Bolsonaro foi levantado para socorrer o Brasil, e pedia oração para todos em favor do ex-presidente. Vamos ouvir um pouco da profecia que a Cristina Maranhão profetizou acerca do Bolsonaro, em que ela afirma, segundo Deus, o Senhor dizia que foi ele mesmo quem levantou Bolsonaro para socorrer o Brasil. Vamos ouvir. O Senhor disse para mim: diga a minha igreja para entrar num clamor muito grande pela vida do Bolsonaro. E a igreja precisa acordar. Deus levantou esse homem para socorrer os brasileiros, mas tem gente ainda que não se deu conta. Bem, irmãos, ela afirma que Deus levantou o Bolsonaro para socorrer o Brasil. Quando a gente vê uma profecia dessa, isso me fez eu fazer alguma pesquisa para ver em que ponto é que o Senhor está falando. Quando a profetisa Cristina Maranhão afirma que Deus levantou o Bolsonaro para socorrer o Brasil. Bem, ele só teve um mandato por 4 anos, de 2018 a 2022, não foi? Só teve um mandato de 4 anos. Então eu fui atrás. Eu me interessei em saber, para confirmar isso, o Senhor levantou Jair Bolsonaro para socorrer o Brasil. Então eu fui pesquisar para estar, de fato, seguro desta afirmativa, dessa profecia. Bem, eu, nas minhas pesquisas, descobri algumas coisas aqui. Por exemplo, houve os escândalos aí das rachadinhas, não é? Aí nos filhos do Bolsonaro, funcionários fantasmas, se ouviu falar até disso, desde quando ele era deputado, cheques a Queiroz, dado por Michele, esposa de Jair Bolsonaro, no valor aí, um montante de 89 mil. Ministro do Meio Ambiente do Jair Bolsonaro investigado em contrabandos de madeira ilegal. Ministros da Educação envolvidos com propinas com pastores, inclusive um pastor muito conhecido na época aí, Gilmar Santos e outros que foram investigados. Interferência na Polícia Federal de Jair Bolsonaro, que causou até a demissão do Moro, pediu demissão, e ele gravou vídeos aí falando por que ele abandonou o Ministério da Justiça, por causa da tentativa de interferência do Jair Bolsonaro e de tentar proteger sua família contra investigações em andamento, o que acabou com um pedido de demissão do Moro. Teve os problemas também do orçamento secreto, que inclusive está no STF, eu descobri aqui nas minhas pesquisas, bilhões que foram liberados para parlamentares em troca de apoio por Jair Bolsonaro. Fala-se de 51 imóveis valiosos, imóveis na casa de milhões, da família, 51 imóveis. E para a gente falar de Brasil, a missionária disse que Deus levantou o Bolsonaro para socorrer o Brasil. Eu fui fazer uma pesquisa acerca do desemprego. A população entre 18 e 24 anos, em 2021, durante o governo Bolsonaro, chegou a 22% a taxa de desemprego no Brasil. Uma das maiores, recorde total. Segundo o DIEESE e o IBGE, a taxa de desemprego no Brasil dobrou. A inflação no país, durante o governo, de 2019 a 2022, chegou a um patamar de mais de 26%. A inflação no Brasil durante o governo do Bolsonaro. Nas minhas pesquisas, o preço dos alimentos subiram mais de 20%. Comprava-se pé de frango, lembra disso? Pé de frango, osso, carne de 60, 70, 80 reais. A 100, que é uma carne de segunda, de terceira, era comprada a 40 reais. Isso durante o governo.
Tamanha foi a inflação e a alta do preço dos alimentos. O gás, segundo pesquisa, chegou a R$160 um botijão de gás. A gasolina, em 23 estados, o diesel chegou a R$8 e a gasolina mais do que R$8 em 23 estados. A fome no país, segundo o levantamento da FGV, Fundação Getúlio Vargas, 29,2 milhões de brasileiros, até o final de 2021, estavam com uma alimentação vulnerável. Quando ele levantou aquele tal de Auxílio Brasil, que não foi eficaz para combater a fome no país. E o país voltou para o mapa da fome, inclusive, durante esse governo. Na pandemia, foi um desastre. O negacionismo de Jair Bolsonaro, ele influenciava as pessoas a irem para a rua sem máscara. Inclusive, ele foi até muitas vezes sem máscara em reuniões, enfim, para influenciar pessoas, crianças. Negacionismo total, zombaria até, foram gravados por ele, influenciando as pessoas a estarem na rua. Chamou aquilo lá de uma gripezinha. 700 mil pessoas morreram durante a pandemia, porque ele tardiamente comprou vacina. E curioso que os números onde mais morreram pessoas foram no Brasil e nos Estados Unidos, onde tinha outro negacionista, que era o tal de Trump. Negava a questão daquele vírus, o coronavírus. Então, essa negação e muitas atitudes que foram filmadas, estão aí em vídeo, mostrou que ele, de fato, não levava a sério a pandemia. E isso trouxe a morte de mais de 700 mil pessoas por causa da sua irresponsabilidade. Ele resistiu à compra de vacinas, Os desprezos dele às classes minoritárias, isso é fato. Ok? Privatização das estatais. Quando ele entra no governo, segundo pesquisa aqui do SEST, Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, SEST. Quando ele entra para o governo, havia 213 empresas que eram controladas diretas ou indiretamente, empresas estatais. 213. Quando ele entrega o governo, em 2021, já só havia 157. Menos 26% das empresas estatais já haviam sido privatizadas. 157, 43, com mais 13, quase 60 empresas privatizadas durante o governo, segundo o SEST, que pode ser pesquisado. Qual foi a grande mesmo obra que marcou o país, realizada e que serviu para todos os brasileiros, realizada por este governo chamado Jair Bolsonaro? Qual foi? Nós vimos que ele é a causa dessa polarização. Igrejas divididas, o país dividido, o país violento, pastores divididos, igrejas destruídas por essa polarização política, idolatria exacerbada em nome de Jair Messias Bolsonaro. E agora, por fim, essa questão do golpe, que os próprios comparsas dele que confirmam que houve todo um projeto para se dar um golpe no país, para não deixar que o próximo governo eleito tomasse posse. E Deus levantou o Bolsonaro para socorrer o Brasil. E não podemos esquecer que o filho dele está agora fora do país, tentando todo tipo de sanção dos Estados Unidos contra o Brasil, tudo em nome da defesa do pai dele. E Jair Bolsonaro foi levantado para socorrer o Brasil. Não só os filhos dele, mas todos aqueles que o seguem, o idolatram, estão torcendo para o quanto pior no Brasil, melhor. Estão buscando sanções estrangeiras contra o país, em nome da defesa do ídolo Jair Bolsonaro. E o Senhor levantou Bolsonaro para socorrer o Brasil. O Brasil está debaixo de taxas
estrangeiras, que causarão desempregos em grande volume, e pode sofrer mais outras sanções, é ameaçado aí por um tempo. E Deus levantou Bolsonaro para socorrer. É algo que a gente precisa levar a sério. O profeta tem que levar a sério o que é de fato uma profecia. E aí, Deus levantou o Bolsonaro para socorrer o Brasil. Mas trouxe tudo isso que eu acabei de mostrar para os senhores, que podem ser acessados e pesquisados. E os senhores saberão que essa é a verdade. Deus levantou o Bolsonaro, sim, mas para provar os rebeldes. Levantou o Bolsonaro para provar os crentes, e muitos deles morreram durante a pandemia. Levantou ele, sim, para pôr à prova todo o Estado brasileiro. Foi para isso que o Senhor levantou. Eu lembrei-me aqui de alguns textos bíblicos. Quando Deus levantou o faraó para oprimir Israel, foi Deus que levantou o faraó para oprimir Israel. Quando Deus levantou o rei Nabucodonosor, ele também levantou Nabucodonosor para oprimir o povo de Judá. Foi o Senhor quem levantou o rei da Síria para oprimir Israel. Foi o Senhor, você lê o livro de Juízes, que levantou vários reis para oprimir Israel. Era o Senhor que levantava para oprimi-los, porque eram rebeldes, porque estavam em desobediência ao Senhor. Não estou dizendo que o governo atual não tenha suas corrupções, não tenha seus problemas, roubos, enfim. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que há uma incongruência, há uma incoerência nesta profecia. Que o Senhor levantou Bolsonaro para socorrer o Brasil. Não é isso que ele. E é claro, eu sei que todos eles que tomam posse se corrompem, todos eles se corrompem. Não estou aqui defendendo ninguém, estou apenas dizendo que esta profecia é incoerente. Não estou defendendo nenhum tipo de governo. Estou dizendo que esta profecia é incoerente. Ela não confirma os fatos de fato. Não vejo ele voltando, não vejo ele retornando, vejo morte e cadeia. É isso que vejo.